Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da sexta questão da UBMEP Mirim 2023 da segunda fase. Vem comigo fazer a resolução dessa questão. Olha só, qual das figuras abaixo tem, menos maçãs? Então, como o aluno poderia fazer a resolução dessa questão? Ou ele poderia contar maçã por maçã, mas eu creio que o objetivo dessa questão é saber se ele sabe, por exemplo, calcular o total a partir de uma multiplicação. Porque quando a nossa figura está distribuída em formatos retangulares, para a gente saber o total, é só a gente multiplicar quantos tem aqui no comprimento por quantos tem na largura. Por exemplo, aqui, tem quantas maçãs no comprimento? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco 5. E tem quantas maçãs na largura? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 maçãs. Significa que o total é só eu multiplicar 5 por 4. Então, aqui a gente tem exatamente, 20 maçãs, beleza? É claro que o aluno poderia contar, todas as fileiras, contar uma por uma, que também chegaria no resultado, mas obviamente a questão é para você desenvolver esse conhecimento, certo? Então vamos fazer aqui basicamente quantas tem em todas as alternativas e a gente observa qual tem a menor quantidade, certo? Observe que aqui, na letra B, a gente tem 1, 2, 3, 4, então tem 4 aqui no comprimento e 1, 2, 3, 4, 5 na largura, né? Então a gente tem 4 vezes 5, que também dá 20. Vamos para a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E na largura tem 1, 2, 3. 7 vezes 3 é exatamente igual a 21, ok? Vamos para a letra D. 1, 2, 3. E na largura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 vezes 3, que dá exatamente 18. E continuando para a última aqui, na nossa letra E. Na largura a gente tem 1, 2, E no comprimento a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente vai fazer 10 vezes 2, que dá 20. E a menor quantidade, se você observar todos esses resultados, é exatamente 18, que é a letra D. Então o nosso gabarito, a nossa alternativa correta é a letra D, beleza? Uma questão aí tranquilíssima, que mesmo que nosso aluno não soubesse fazer esse tipo de conta, saber disso, que quando você multiplica o comprimento pela largura dá o total, ele poderia contar uma por uma que mesmo assim acertava, ok? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da sétima questão da UBMEP Mirim 2023 da segunda fase. Vem comigo aqui fazer leitura e resolução, olha só o que diz. Qual é o comprimento da caneta? Se você observar, aqui a gente tem uma fita métrica e temos a nossa caneta ali. Eu vou aproximar um pouco para vocês conseguirem visualizar melhor aqui comigo, beleza? Então aqui, mais ou menos só para a gente ter uma noção. Se a nossa caneta estivesse começando aqui, do início da nossa fita métrica, basicamente ficaria muito fácil, que era só olhar onde ela parou, certo? Mas como ela não começa, se você observar aqui, ela começa do 5, Então vou fazer uma reta aqui, só para a gente representar, certo? Ela começa aqui do 5 e vai até o 18, certo? Como a gente pode saber, como a gente pode fazer para saber o comprimento dela? Sempre quando não estiver começando lá do início da nossa fita métrica, a gente pode pegar o final, onde o comprimento que ela está, que é 18, e subtrair o início. Então, subtrair o 5, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem um comprimento aí, independente de onde ela esteja posicionada na nossa fita métrica, ok? Então, 18 menos 5 é exatamente 13, ok? Então, se você observar agora, nosso 13, letra D. Então, letra D é o nosso gabarito, a nossa resposta certa, ok? Não se... Fala, galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem fazer a resolução da oitava questão da segunda fase da UBMEP Mirim 2023. Olha só o que diz. As datas podem ser escritas com números. Por exemplo, a gente tem aqui 23 de 4 de 2015. É uma maneira de escrever justamente com palavras 23 de abril de 2015, pois abril é o quarto mês do ano. José escreveu de trás para frente a data de seu nascimento e ficou assim. Então observe que a gente tem, esses dígitos aqui, beleza? E a pergunta é
Em que dia José nasceu? Primeiro, se ele escreveu de trás para frente, né, vamos colocar na ordem certa. Observe que o último número aqui é 2, né? Então a gente escreve 2, depois o 4, né? E a gente vai escrever exatamente na ordem certa, beleza? Aí observe que é uma barra, né? 2 barra 2017. Então, na verdade, né, o José nasceu nessa data, que é 24. O 2 representa o mês 2, que é o mês de fevereiro, né, de 2017. Então, nosso gabarito aí, ó, é só buscar o 24 de fevereiro de 2017, que é justamente a nossa letra C, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vim comigo fazer a resolução da nona questão da UBMEP Mirim da segunda fase de 2023. Olha só o que diz. Em vez de adicionar 10 ao número, Maria subtraiu 10 desse mesmo número e obteve 5. Qual resultado ela teria obtido se tivesse feito a adição? Primeiro, né? O que a gente precisa saber aqui? Qual é esse número, certo? Então, observe que ela subtraiu 10 e o resultado foi 5. Qual o número que menos 10 dá 5, né? Então, esse número, na verdade, é o 15. Esse aqui é o número que ela tem, é o 15, beleza? Então, se ela subtrair 10, a gente chega no 5. Porém, se ela não tivesse subtraído, se ela tivesse somado, a gente teria o quê? O 15 mais o 10, né? O 15 mais o 10 resulta em 25. Então, nosso gabarito aí, né? Letra D, simples e fácil, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vim fazer a resolução da 10ª questão da segunda fase da UBMEP Mirim 2023. Olha só o que diz. Mateus tem as seguintes figuras de papel. Então, observe que ele tem 2 triângulos cinza, tem um quadrado e tem um quadrado pequeno branco, né? E tem um quadrado grande aqui preto, beleza. Qual das seguintes montagens ele não consegue fazer colocando essas figuras umas sobre as outras, beleza? Então, se ele fizer aí sobreposições, basicamente, qual dessas daqui, de A a E, ele não consegue fazer? Então, vamos analisando uma por uma, né? Então, vamos começar aqui pela A, beleza? Ele consegue formar essa figura A? Claro que consegue, né? Aqui, basicamente, por trás, ele colocou o quadrado preto, depois colocou o quadrado branco aqui e os 2 triângulos, então aí tranquilamente ele consegue colocar. Então essa aqui não é nossa alternativa certa, beleza? Porque ele quer a figura que ele não consegue montar. E essa daqui da letra B a gente consegue? Consegue também, né? Se você observar, o quadrado preto está aqui, beleza? Ele coloca o quadrado branco aqui e por cima coloca o nosso triângulo cinza e outro triângulo cinza aqui do outro lado, beleza? Por isso que aparece aí somente um triângulo branco, né? É porque o triângulo cinza está por cima do quadrado. Então essa aqui a gente também consegue fazer. Letra C a gente consegue? Também, né? Na verdade aqui, ó, os 2 triângulos estão aqui, beleza? Os 2 triângulos cinza. E eles estão, né, por cima do nosso quadrado. Se vocês observarem, né, o quadrado e o triângulo têm a mesma altura, a mesma base. Então, basicamente, a gente tem a quadrado preto, o quadrado branco aqui e colocou os 2 triângulos, né, tampando o nosso quadrado branco. Logo, a gente também consegue fazer a figura C. Vamos para a figura D. Basicamente é como se fosse a C, né? Só que ao invés de a gente colocar o quadrado branco por baixo, a gente colocou ele por cima dos triângulos, certo? Então aqui tranquilamente a gente também consegue fazer. Então logo nosso gabarito é a letra E, mas por que é a letra E? Vem comigo e vamos analisar aqui. Olha só, em relação ao quadrado aqui de fundo tranquilo, né? Em relação ao triângulo cinza tranquilo, porque a gente poderia ter colocado um sobre o outro. Porém, essa parte aqui branca, se vocês observarem, é o quê? É um triângulo, né? E o que a gente tem como figura branca lá? A gente tem um quadrado, não é isso? Então, por isso que a gente não conseguiria formar essa figura, porque aqui a gente tem um triângulo branco e não um quadrado branco como lá no nosso problema, certo? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?